mais um podcast Quebrando Correntes. E hoje a gente vai quebrar as correntes dos tabus dos medicamentos psiquiátricos. Com o Dr. João, nosso convidado de hoje, psiquiatra, David, farmacêutico, e eu, Laís, que sou psicoterapeuta. Nós vamos hoje quebrar todas as correntes das suas dúvidas. Existem muitos tabus sobre realmente o que é a medicação, se ela vicia, se ela não vicia, se pode terminar, se pode parar na hora ou não. E essas dúvidas muitas vezes faz você não ir para o psiquiatra, não tomar a medicação e cada dia mais só piorar a tua ansiedade, a tua depressão e tudo o que você está sentindo. Por isso mesmo a gente está aqui conectados na mesma intenção de poder ajudar vocês a mudar esses tabus que existem na cabeça de vocês. E eu quero que você se apresente, David, primeiro. Boa noite, minha gente. Boa noite, bom dia. Vocês assistirem depois a gravação. Eu sou o David, eu sou farmacêutico, eu sou formado pela Universidade Federal do Vale de São Francisco. Tenho mestrado em biociências, tá, com ênfase em farmacologia experimental e doutorando em biotecnologia aí pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atuo há um bom tempo já como farmacêutico, também sou professor universitário da Faculdade Soberana de Petrolina e eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Agradeço aqui pelo convite, Laís, e agradeço também a honra de estar aqui com o Dr. João. Tamo junto. E aí, doutor João se apresenta, as pessoas já estão aqui no Instagram dele, seguindo, já conhecem. Quem não conhece ele, que está no meu Instagram, se apresenta aqui pra gente. Meu nome é João André Sampaio, sou médico psiquiatra, atendo aqui na região de Caruaru e vizinhança. E sempre estou aqui à disposição para estar ajudando as pessoas a ter as dúvidas, a estar aqui presente nessa rede social, para a gente ajudar cada vez mais a esclarecer questionamentos, dúvidas, crises. Estamos juntos nessa. E aí, doutor João, qual é a sua primeira pergunta aí para o doutor David? Eu faço a pergunta para o Dr. David, a que a gente sempre escuta lá no consultório. Sim. Todo remédio psiquiátrico vicia? É verdade. Então, é uma dúvida bem comum também quando chegam prescrições médicas nas farmácias comunitárias e já perguntam para um médico psiquiatra, mas também perguntam para o farmacêutico. Então, nós trabalhamos, né, Dr. João, com diversas classes farmacológicas, diversas classes. Algumas são tajadas, né? Então, não existe medicamento só taja preta, né? Tem um medicamento também tajado de taja vermelha, que é necessário a retenção da receita. E não é que todos eles viciam, mas o seu corpo, ele adquire, não é, uma necessidade ao longo do tempo do tratamento da presença daquela substância. Então, quando a gente fala, Dr. João, do medicamento, é algo que ele tem a capacidade de modificar a sua fisiologia. Então ele auxilia o médico psiquiatra nesse seu tratamento e, a depender da quantidade de tempo que você toma, você vai ter aí a necessidade maior de estar continuando com esse tratamento. É claro que a gente não quer que nenhum paciente ele fique dependente do medicamento. Então por isso que tem outras formas terapêuticas que o Dr. João, Laís pode falar melhor, como alternativas aí para esse tratamento farmacológico. É justamente como o doutor David disse, porque existem diversos tipos de medicamentos, não é só um medicamento. E então, para cada medicamento tem uma melhor indicação, tem uma melhor dose, tem uma melhor aplicabilidade. Então, não acha que todo remédio é igual, não acha que o remédio que serve para mim serve para você, serve para ela, e vai agir também da mesma forma que a Juliana vai agir em mim, porque como existe essas diversificações, tanto na formulação quanto na dosagem, vai ter uma alteração junto ao seu funcionamento. Por isso que querer comparar todos os remédios está completamente errado. Dr. João, tem umas coisas interessantes, até na formulação que tu falaste muito bem aí. Por exemplo, tem medicamentos de liberação prolongada, tem medicamentos de liberação imediata. Então, na própria caixa, eu já vi falando. Então, por exemplo, esses medicamentos de liberação prolongada, eles têm uma tecnologia farmacêutica que, por exemplo, abre um poro dentro da cápsula e você vai liberando ao longo de 12, 24 horas esse medicamento. Por isso que é importante também que algumas pessoas elas acham, tem um medicamento que vende aí de 20 miligramas. Esperidona de 20 miligramas, por exemplo. Não vou tomar 20, vou tomar 10. Quer partir o comprimido no meio. Zolpidem. Zolpidem tem apresentações, né, que são os medicamentos que auxiliam aí para entrar no primeiro estágio de sono. Tem alguns que são de liberação prolongada. Salvo engano é o de 6,25. E 12,5. Isso. Então, algumas vezes as pessoas querem partir esse comprimido. O que é que acontece? Há uma tecnologia farmacêutica
para liberar aos poucos, a pessoa parte com o comprimido no meio acaba com tudo. Então, muitas vezes, esse próprio recobrimento, ele serve para proteger o medicamento do pH ácido do estômago. Então, esse medicamento ele só pode ser liberado no intestino. Então, é importante também, a gente na farmácia, a gente tenta orientar de tomar segundo a prescrição médica, mas se for de liberação prolongada, não parte ao meio, senão a gente vai acabar aí com a tecnologia que é importante aí para o tratamento desse paciente. Essa mania de achar assim, se qualquer remédio, então eu posso partir no meio e tomar metade dele. Não é porque pode partir no meio que qualquer remédio pode ser dividido. E para isso existem várias doses daquela mesma medicação. Então vai 6,5, de 5, de 10, de 12, e cada um vai agir de uma maneira diferente. Às vezes não tem no mercado, né? Mas existe a possibilidade da farmácia de manipulação, então você pede para manipular aquele medicamento e você vai ter a dose apropriada para o teu peso. Justamente isso. Falando sobre medicamentos manipulados em farmácia de manipulação e medicamentos normais, existe também um tabu sobre isso, né? Algumas pessoas não acreditam que é feito com tanta eficiência, David. Não, é melhor comprar medicação na farmácia, o manipulado não é tão bom assim, ou o manipulado é melhor, na farmácia não presta. Diz aí. Olha, fala um pouquinho sobre isso. O medicamento manipulado, ele tem a mesma qualidade. A indústria farmacêutica, ela faz as doses a depender, é uma pesquisa de mercado, né? Então, a depender daquele público, se aquela patologia acomete mais um público infantil, ou acomete mais um público adulto ou idoso, você tem essa pesquisa de mercado para poder formular esses medicamentos para que tenha uma saída bacana. Só que o Dr. João sabe muito bem, cada paciente é uma realidade. Então, às vezes, o peso é diferente, alguma outra comorbidade que não permite que tome naquela dosagem. Então, existe a farmácia de manipulação. Minha gente, se vocês tiverem ideia do custo que é para poder fazer uma farmácia, construir uma farmácia de manipulação, é altíssimo, são coisas de milhões de reais. E ele serve da mesma forma, então tem o mesmo rigor técnico. É interessante que você entra na farmácia de manipulação, os farmacêuticos, parece que você está entrando na NASA. Você tem que entrar pela uma região própria para paramentar, então você entra, toma banho, coloca uma roupa própria, totalmente estéril, é como se fosse uma sala de cirurgia. Praticamente, é um laboratório. Então é um laboratório super estéril, controlado, a pesagem ela é feita num equipamento calibrado, que você verifica essa calibração mais de uma vez por dia. Então vocês podem tomar tranquilos medicamentos manipulados que eles servem da mesma forma. Tem que quebrar esse tabu aí, tem que quebrar essas correntes aí. Eles ajudam, porque justamente às vezes tem algum medicamento que você encontra mais em comprimido. Então a gente pode fazer manipulado, fazer em líquido, mas aqui tem problema de deglutição, às vezes criança ou idoso, então o manipulado é melhor. Às vezes a dose em si, só vem a dose, só vem a partir de 10 mg em diante. Mas eu quero passar para uma criança, com indicação ali de 5 mg, até para um adulto, com quadro de desmame, e aí você vai, manipula essa substância. Então, realmente existem bons benefícios. Exato. Sim, e aí eu gostaria de falar aqui, já entrando em outro assunto, que é quebrando o tabu dos medicamentos, questão de tempo. Uma das coisas que eu mais escuto já comecei a tomar o remédio, já faz uma semana e ainda não estou bem. Então, assim, você falar isso para uma pessoa que está sofrendo de crise de ansiedade, porque geralmente eles chegam nas últimas, né? Tanto para fazer terapia como para ir para o psiquiatra, chegam nas últimas. E você falar para um ansioso que ele tem que esperar um tempo certo para a medicação começar a funcionar é complicado, né? É verdade, é verdade. A gente sempre explica que os problemas de ansiedade e depressão, eles vêm de muito tempo atrás. Então não começou ontem, começou ou semana que vem, ou semana passada. Então isso a gente fala que é tipo um copo que fica pingando, que vai enchendo e com o tempo vai encher. E para secar, não é da noite pro dia. Não vai ser só virar a questão desse copo. Assim também como o tratamento para depressão, para secar, ele requer tempo. Não vai ser do dia para noite. Os medicamentos, em média, costumam aí gerar de 10 a 15 dias para começar a ter um efeito mais benéfico em determinadas classes de medicamentos. Então, o tratamento, além de falar que o tratamento não é apenas medicamentoso, mas todos os protocolos que devem ser também seguidos. Mas essa questão de tempo, a gente sempre fala muito para o paciente para ter muita paciência e requer essa paciência, né? A farmacocinética da medicação, ela vai agir e ela requer esse tempo ali até ter uma comunicação melhor com o próprio corpo, né? Exato. A gente tem que pensar no medicamento. Eu estava até conversando com o Dr. João um pouco mais cedo, antes de a gente começar a live. E
as pessoas tenham medicamentos, isso é de muito antiga. A profissão médica e a profissão farmacêutica era uma profissão só há muito tempo atrás, e foi dividida, não é, por questões de conflito de interesse, porque às vezes o próprio médico que prescrevia, ele já formulava o medicamento e já vendia. Sério? Era uma mesma profissão. Olha aí, gente, isso é história! Se eu não me engano, foi em Portugal, que foi na Europa, foi uma convenção na Europa, eu acho que mais ou menos uns 600, 700 anos atrás, que dividia essas duas profissões. E o farmacêutico, o alquimista, ele tem muito disso da magia, não é? Então, imaginava o alquimista, não é? Que era o farmacêutico antigamente, e o boticário que estava nas boticas, né? Então, esse nome, o boticário, é de farmacêutico. Então, que formula essa fórmula mágica, essa poção mágica para ter um efeito no seu corpo. E as pessoas têm isso em mente, que aquele medicamento vai acabar com todos os meus problemas, vai resolver tudo. Só que não. E o que é que acontece? Existe uma necessidade do teu corpo se adaptar. Então, esse medicamento ele vai modificar a tua fisiologia para que você alcance aí o teu objetivo terapêutico. Então, por exemplo, um paciente que tem um transtorno de ansiedade, vai estar tomando, por exemplo, quetiapina ou sertralina. Então demora aí, na própria bula do medicamento tem falando que mais ou menos 1-2 semanas, às vezes até um período de adaptação de meses, para de fato você conseguir modificar com sucesso aquela fisiologia. Então o médico psiquiatra ele faz essas orientações, a gente também na farmácia faz as mesmas orientações, e é extremamente importante você não deixar de tomar o medicamento por conta própria. Porque que acontece? Teu corpo está começando a se adaptar, você suspende. A gente sempre fala, assim como ele demora para entrar, às vezes demora para sair. Exato. E a pessoa para de tomar o remédio hoje e fala, não, eu parei de tomar o remédio ontem e tô bom hoje. E daqui a 2, 3 dias, uma semana, ele tem uma queda abrupta porque não fez o desmame adequado da medicação. Então, assim, medicamento não é brinquedo, não é água, você pode beber a qualquer hora. Então, assim, requer todo ali um estudo, requer a maneira correta de usar, os horários adequados, a dose também adequada e com tempo para fazer esse efeito. É interessante a questão do desmame que você falou, porque essa semana eu estava vendo uns stories e tinha uma pessoa contando que há 3 anos atrás ela teve depressão, começou a tomar a medicação e ficou boa. Depois de uns 5, 6 meses, ela ficou super bem e por conta própria ela fez o desmame da medicação. E hoje ela estava sofrendo e tinha tido uma recaída, estava super mal, sem conseguir levantar da cama. Exatamente por quê? Porque ela parou a medicação, né, durante várias vezes, tomava, ficava boa, parava a medicação por conta própria e voltava pro psiquiatra e dessa vez ela teve uma super recaída. Então, assim, ela estava tão mal que ela não conseguia nem levantar da cama. E ela fala sobre a importância de você não fazer isso por conta própria, né? Justamente isso. As pessoas elas usam o medicamento e acham que por estar usando o medicamento não é para estar bom. Isso. Digo, tá usando remédio pra ficar bom, não é pra tomar e ficar ruim, não. Então a pessoa usa ali 1 mês, 2 meses, fala, eu tô bom. Eu tô bom, então hoje eu posso parar a medicação. Eu digo, olha, tratamento da ansiedade não é que nem dor de barriga, né? Ou dor de cabeça. Tomou, a dor sumiu lá, que famoso remédio lá. Então não é pra tomar hoje e ficar bom amanhã, não. Ou não é porque você ficou bom que já pode parar com a medicação, porque requer um tempo até que o seu corpo identifique a substância, que ela vai agir, ou vai ensinar como deve ser funcionado ali a sua mente, os pensamentos. E essa ação da medicação no corpo tem todo um estudo, né? Exatamente, doutor João. Então, a gente tem várias classes, né? O macro mesmo, Laís, de classe, a gente tem os estimuladores do sistema nervoso central, né? Tem os depressores, que entra aí ansiolítico, hipnótico, sedativo, e tem os perturbadores, que depois a gente pode entrar aí, que são os alcaloides da vida, as drogas, cannabis, a ayahuasca. Então essas aí a gente pode falar depois, é um pouco mais polêmico. Mas, doutor João, então eu tenho aí, por exemplo, um medicamento que ele é ansiolítico, então ele entra aí na classe dos depressores do sistema nervoso central. Então, falando assim numa linguagem bem popular, sim, existe popular, por favor. Porque todo mundo que está aqui assistindo no Instagram, tanto no YouTube, precisa entender do modo popular, né? Existe, é bem interessante, doutor João, Laís, nosso cérebro, vamos tentar imaginar como um monte de fios,
Então, tem os neurônios, né? Tem a parte do axônio, então é um monte de fios. Então, esses fios, eles não se comunicam diretamente. Eu tenho aí, é como se fosse 2 punhos. Ele vai liberar determinadas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores para ativar uma fenda, né? Então, eu tenho uma fenda pós-sináptica e pré-sináptica. Então, ele é como se comunicasse um neurônio com o outro com essas substâncias. Aí entra as catecolaminas, né? Dopamina, noradrenalina, né? Serotonina e assim vai, né, doutor? Então, esses medicamentos, eles podem estimular a liberação desses neurotransmissores ou diminuir a liberação desses neurotransmissores. Então, tem o Dr. João aí que é psiquiatra, ele pode falar melhor aí dessa questão fisiopatológica de cada transtorno. Então, tem alguns transtornos, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma hiperliberação, não é, de alguns neurotransmissores. Então, você toma esse medicamento para diminuir essa liberação desses neurotransmissores e tentar controlar fisiologicamente esse transtorno. Só que é o seguinte, doutor João, a gente tem que perceber, e a gente está com a hipnoterapeuta aqui também, que esses problemas, eles são gerados a partir de uma comunicação nervosa. E ao longo de nossa vida, nós vamos fazendo várias e várias conexões diferentes. Exatamente. Então, por exemplo, cada experiência que você tem, por exemplo, eu estou viajando, olho uma paisagem, cada pessoa ela vai interpretar aquela paisagem de uma forma diferente por conta das suas vivências. Sim. Então, o que é o problema? É só a liberação da fenda sináptica, dos neurotransmissores, ou uma construção neural ao longo da vida que eu fui fazendo? Então, o medicamento ele auxilia sim nesse controle da liberação desses neurotransmissores, mas é necessário outras intervenções terapêuticas. Sim. É por isso que a gente fala que o tratamento não é apenas medicamentoso, são protocolos. Disso aí vem, a gente fala, de onde vem a ansiedade? Me perguntaram hoje, como é que tem um quadro, como é que inicia a depressão, como é que inicia a ansiedade? De onde vem, me perguntando? São vários fatores, então não existe uma causa aparente. Então tem fatores genéticos, fatores profissionais, comportamentais, familiares. Que então, é a famosa epigenética, né? Justamente. E aí, como o doutor bem explicou, você está numa janela de um carro e tem a mesma imagem e ambas as pessoas olham aquela imagem e veem de maneiras diferentes. E cada um vai depender de como foi seu histórico de vida, como é que foi que tudo isso originou. Então, até na hora do tratamento também, os remédios vão agir de maneira diferente. Não é o mesmo remédio que ele usa para mim, eu vou usar para ele e vice-versa, vou usar para você. Por causa disso, porque a síntese daquele problema são diferentes maneiras, não existe uma mesma causa. É diferente até que a gente fala assim que tratar uma infecção é fácil. A infecção ali, às vezes eu uso ali um tipo de antibiótico como tratar uma infecção urinária. Usar um ciprofloxacino, que 90% das vezes dá certo. Então, pronto, eu trato para você o cipro, para ele o cipro, para mim o cipro, e funciona. Já um quadro de ansiedade, quadro de depressão, quadro esquizofrênico, quadro de toque, vai existir uma diferença de como a gente contraiu aquela medicação. Então, aquele transtorno. Então, a medicação também vai ser diferente. Tem até um livro de Erro de Descartes, eu não sei se vocês já leram, que é de Damasio, falando exatamente sobre essa questão, né, de novas... Como é? Fendas sinápticas, então novas vias de transmissão, Sim, né? novos aprendizados, Isso, né? a plasticidade neural. Exatamente, que na terapia, na psicoterapia, a gente chama de demandas emocionais, impactos. Sim. Então, você teve aquele impacto, então ali fica um aprendizado, né? Então, exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu não mereço ser amado. A mãe quis abortar, aí a gente já vai aqui ver que interessante. A mãe quis abortar a criança quando ela estava na barriga. E aí a criança teve um impacto naquele momento, um aprendizado. Por quê? Porque desde que o sistema nervoso central é formado, a criança ela já sente tudo. Ela pode não entender o que é aborto, mas ela já sente isso. Então todas as emoções que acontecem ali, a criança já sente. E quando ela se torna adulta, ela sabe o que aconteceu na infância, né? E ali teve um impacto. E qual foi o aprendizado que ela teve? Eu não mereço viver. Eu não sou amada. Eu não sou bem-vinda. Eu sou rejeitada. E aí esse impacto emocional que foi aquele aprendizado que você falou, ela passa a vida toda sentindo essa sensação de rejeição, que não merece viver. Então geralmente são pessoas que gostam de agradar a todo mundo, que fazem de tudo para se sentir bem-vindas. E quantas pessoas eu já fiz terapia que voltam para a barriga da mamãe nessa situação. Por quê? Porque foi ali o aprendizado, que tentam suicídio por causa disso. E aí, quando você... E aí já vem a
parte psicoterápica, né, que é mais a minha parte. E aí, quando você vê isso, você pode ter um novo aprendizado. Né? Com certeza. Por isso que é tão importante você tomar a medicação para equilibrar isso que você está sentindo, que é a questão hormonal. Imagino que você passa o tempo todinho sentindo isso. Porém, você tem que fazer a psicoterapia para você entender o que está acontecendo dentro de você, para que você possa ter um novo aprendizado. Eu sempre digo, né, loucura ou não, é como se fosse um vírus, né? Esse aprendizado que você teve, esse impacto emocional que você tem, é um vírus que entra na sua mente e daí você passa todo o resto da vida bugado, até que você faz o autoconhecimento, a psicoterapia junto com a medicação e você entende o que acontece com você para que você tenha um novo aprendizado. É tanto que, exemplo, eu era uma pessoa super sedentária, então era um aprendizado que eu tinha. A partir do momento que eu comecei a me exercitar, eu tive novos aprendizados, então novas conexões neurais. Justamente isso. É por isso que a gente fala que o tratamento não é apenas medicamentoso, isso tem que ficar bem focado na mente das pessoas, porque não é só o remédio. A terapia ela é fundamental. Aí vem os protocolos, atividade física, alimentação, um momento de lazer, o acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo. Requer todos esses efeitos para que realmente o corpo se sinta ali bem abraçado, digamos assim, com o tratamento e seja ali acobertado, né? E doutor João, é interessante também quando a gente fala de exercício físico, que não é somente um profissional que ele é importante aí nessa renovação como um indivíduo, né? Porque a mente é um universo expansivo e enorme. Então eu tenho aí, é essencial a presença do psiquiatra, né, para estar fazendo o acompanhamento do paciente, é necessária a presença do farmacêutico também auxiliando nessas orientações, é necessário um terapeuta, é necessário também um educador físico, porque, por exemplo, quando a gente fala de plasticidade neural, uma das formas de você exercitar o teu cérebro para criar novas conexões é a partir do exercício físico. Então tem hormônios que são liberados que eles auxiliam nesse sentido. Então quando a gente pensa assim, eu estava até conversando com vocês um pouco mais cedo em relação assistir um filme, né? Sim. Que é o Spiderhead, que é um filme que tem na Netflix, eu recomendo muito que vocês assistam. Foi indicação de um primo meu, Rodrigo, um abraço aí para Rodrigo. E ele aborda aí justamente algumas pesquisas científicas que são feitas dentro de uma prisão, no qual submete as pessoas a estarem utilizando substâncias para testar o efeito delas. E não é feito dessa forma na realidade, não é? Hoje existem vários protocolos que são registrados, mas até onde? Por exemplo, quando eu testo um medicamento que vai aumentar minha percepção em relação à visão, o olfato, ou despertar um sentimento de amor, então tem algumas drogas ilícitas que elas fazem isso. Então, por exemplo, o MMDA, que o pessoal chama de que é droga do amor, que está dentro da parte dos... LSD. LSD. Tem que falar o que o povo entende, LSD. MMDA é anfetamina. Anfetamina. Aí as anfetaminas são chamadas de drogas do amor, então elas amplificam essa sensação de prazer. Eu peguei uma foto bem antiga, fui montar uma aula e tinha lá o rótulo do êxtase e tava lá êxtase, que é justamente puro êxtase, que é do prazer. Então essas drogas elas podem alterar esse estado de consciência do indivíduo, mas até onde eu estou fazendo algo porque eu quero, até onde eu estou tomando um medicamento porque eu quero ou porque eu preciso para estar dentro de uma sociedade. Então, existem padrões sociais no qual eu preciso seguir para estar dentro, convivendo na sociedade. Então, por exemplo, manicômios que hoje não existe mais, né? Então, teve a reforma manicomial, acabando com isso, mas, por exemplo, lá em Barbalha, não é? Barbalha, lá em Minas Gerais, tinha um trem... Barbacena, perfeito, doutor. Então, tinha um trem que pegava pessoas, indivíduos, que eram... Tem um livro muito bom que é o Auschwitz brasileiro. Então, esse trem passava em Minas Gerais, ali naquela rota do café e do leite, passava em São Paulo e a última estação era justamente lá em Barbacena. Pegava pessoas, filhas que tinham histeria, mulheres que traíam os esposos,
pessoas que eram chamadas de vagabundos, que só bebia e fumava e não trabalhava, pessoas que realmente tinham transtornos mentais, e jogava todo mundo ali, leprosos, né? Então jogava todo mundo aí dentro desse hospital. Então até onde você como indivíduo, você tem liberdade e você tem, que a gente chama de livre-arbítrio. Então, onde é que está o livre-arbítrio? Se eu tenho que tomar um determinado medicamento para estar dentro de um convívio social, doutor? É uma questão bem... Isso aí. Você pergunta, o povo pergunta, a dose seria assim, por que eu devo tomar medicamento? Ou até quando eu preciso tomar um medicamento? Seria uma pergunta, né, que o pessoal vê muito. Eu digo muito que é essa questão de a partir do momento que você está passando por algum transtorno que está começando a lhe prejudicar, né? Seja ali civil, moral, emocionalmente, então está começando a atrapalhar seu sono, seu relacionamento, seu trabalho, você está muito ansioso, está muito triste, está muito deprimido, está com pensamentos negativos, tá? Então com os seus sintomas emocionais estão mais fortes até do que os físicos, tá na hora de procurar ajuda. E aí o tratamento não é só medicamentoso, vai desde terapias a também, dependendo do grau, começar o uso de medicamento para controlar mais esses sintomas. Porque quando eu começo a controlar, ou então, quase que eu falo que a terapia vai ensinar como sua mente deve funcionar perante aquela emoção. A terapia faz bem isso, né? Entender, né? Porque as pessoas falam que nós somos seres racionais. E isso é um mito. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas nós somos seres emocionais. Nós somos movidos às emoções. Aí eu geralmente falo assim, as pessoas dizem assim, porque eu sou muito racional. Aí quando a pessoa chega no consultório e diz assim, porque eu sou uma pessoa muito racional, muito centrada, aí eu digo que é a mais ferrada emocionalmente. Porque as pessoas que... Aí vem a questão do aprendizado. A pessoa que teve que aprender a ser mais emocional é porque ela teve que reprimir as emoções dela, né? E aí vem a questão. Nós somos seres emocionais e nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. A gente fica com essa questão de ser racional todo o tempo, né? Porque eu tenho que pensar, mas antes da gente pensar que teve medo, o medo já veio. Né? Isso é muito da gente, isso é muito visceral. Sim. Então quando você pensa, eu preciso me proteger, quando você vai pensar, quando o pensamento vem, a emoção já veio dentro de você. Por isso que é tão importante, quando a emoção vem, você refletir sobre ela e daí você tomar, poxa, o que é que eu tô sentindo? As pessoas não sabem o que sentem. Geralmente a pessoa tá com ansiedade, mas ela não sabe o que é que ela tá sentindo. Interessante, ver. Aí vamos trazer essa questão. Geralmente as pessoas que têm ansiedade, elas têm muita diarreia, ou elas sentem frio na mão, ou elas sentem vontade de fugir, né? E aí eu mostro pra elas que é como se fosse um animal. O animal, quando ele tá assustado, ele tem as mesmas coisas, né? Ele sente as mesmas coisas. Uma pessoa que tá em depressão, uma das coisas que ela faz é o isolamento. E o ser humano não foi feito para estar em isolamento. Nós somos seres sociais. Perfeito. Nós somos animais que precisam estar em sociedade. Então, quando você se isola, é por quê? As pessoas não entendem isso, elas não entendem o que é que acontece com elas. Então, a terapia vem para mostrar. E eu sempre digo, você que está se isolando, isso é um alerta do seu corpo dizendo tem alguma coisa errada comigo. O cachorro, quando ele está doente, a primeira coisa que ele faz é ficar quietinho no canto dele. Interessante que os animais, tal como a gente, minha gente, nós somos animais também. Porque as pessoas... Não, mas engraçado, né? Sim. Nós... Racionais, né? Sim, nós somos seres emocionais, animais emocionais com lapsos de racionalidade, né? A ansiedade... Só que a gente aprendeu tudo errado, né? Ansiedade é um sentimento instintivo do nosso instinto para proteção. Então, por exemplo, quando existe algum evento aversivo, o que seria um evento aversivo? É um evento ruim. Realmente, se você for assaltado, uma pessoa colocar uma arma na sua cara, Deus me livre, você vai ficar ansioso, com medo e vai desenvolver esses instintos, né? Ou você é de fuga, né? Ou você corre, ou você... Ataca, né? Os três. Eu digo que a ansiedade não é doença. Eu não, né? Os livros dizem que a ansiedade não é doença. A ansiedade é um sintoma de alerta que todos nós temos. Então, eu vou conhecer alguém amanhã, fico um pouco mais ansioso. Vou fazer uma prova amanhã, fico um pouco mais ansioso. Sim. Vou começar amanhã um novo trabalho, um pouco mais ansioso. Mas tem limite minha ansiedade normal. A gente fala de ansiedade patológica e ansiedade normal. Quando ultrapassa esse limite, aí ela começa a virar
uma doença, que é a ansiedade, que é o famoso transtorno de ansiedade generalizada. Isso. Causa sintomas físicos e psicológicos. Então, até no nível ali esperado, completamente normal. Tu nem um susto, vai assustar, você fica conhecer alguém normal, então... Aí fala assim, mas eu preciso tomar remédio aí? Não, aí não. Aí é só você realmente saber lidar com o seu emocional. O transtorno de controle de impulso mesmo. Os animais, eles também têm. Cachorro, ele morde o próprio rabo. Ou ele se mutila. Pessoas se mutilam também, cortam os braços. Sim. Então as pessoas bebem, as pessoas jogam. Então tudo isso é transtorno de controle de impulso. As pessoas têm relacionamentos possessivos, não é? Abusivos. É um transtorno de controle de impulso. Você sabe que aquilo está lhe fazendo mal, mas você fica ansioso se você não fizer aquele comportamento aversivo. E aí vê que loucura. O nosso cérebro, ele é amoral. Nosso subconsciente, ele é amoral, ele não sabe o que é certo ou o que é errado, ele apenas replica o aprendizado. Então, se você, vamos falar de relacionamento abusivo que você citou, se você vive num ambiente, você é uma criança, vive num ambiente que existe um relacionamento abusivo do seu pai e de sua mãe, você vê seu pai batendo na sua mãe, você naquela hora que você tá vendo aquilo ali, você sente o quê? Medo, raiva, culpa. Então, isso gera um impacto emocional, que é aquilo que a gente falou no começo. Quando esse impacto emocional é gerado, ele aprende a viver com essas emoções. Medo, culpa e vamos dizer, raiva, né? E daí ele aprende, o aprendizado amor é sofrer. Eu preciso, todas as vezes que eu gostar, seja em amizade, trabalho ou qualquer ciclo que eu gostar de alguém, eu tenho que sofrer. E ela precisa disso. Aí a pessoa pergunta, quando uma pessoa sai de um relacionamento abusivo, por que ela sempre é aquele famoso dedo podre? Porque ela sempre volta pro mesmo ciclo. É porque ela aprendeu a viver com aquilo, é como se fosse uma droga. E quando ela sai daquilo, ela necessita daquela sensação que ela sentia na infância. Né? Essa via neural, ela foi construída durante toda uma vida e foi fixada com várias repetições. Você só aprende um livro... ou alguma coisa, uma matéria na faculdade ou na escola, se você estudar e repetir aquilo várias vezes. E a via, ela se consolida nesse sentido. Que loucura, né? E isso é tão profundo e as pessoas, por isso que a psicoterapia e fazer um tratamento com o psiquiatra é tão importante, né? Seja em qualquer área da tua vida, seja lá o que você estiver passando, porque você apenas está replicando aquilo que você aprendeu e você precisa cair em si para gerar um novo caminho. Com certeza. Perfeito. É importantíssimo, porque... E aí a gente fala aquela parte de onde é que a origem? Tá aí. Aí é um fator multifatorial, é um fator familiar. Então, as causas são diversas. Assim como os tratamentos também têm que ser diversos. E graças a Deus existe a farmacologia. Sim. Que se for falar assim, eu posso tomar o mesmo remédio que ele está tomando. Não. E graças a Deus tem ele aqui para fazer vários tipos mais indicados. Então, não é porque eu estou tomando medicação que eu vou passar para meu pai, para minha mãe, para meu filho, para quem for, porque eu também ele vai estar bem. Eu digo, olha, você chega numa farmácia, chega, parece um shopping center, né? Ela tem milhares de remédios. De drogas lícitas. Drogas lícitas. Se todo remédio fosse igual, precisava ter 2, 3, lá, o vermelho, o preto, o branco, o azul e pronto, precisava ter tudo aquilo. E daí você tem que ver aquela necessidade de saber qual usar, por que usar, quando usar, e quem vai lhe orientar isso aí os profissionais da saúde, o médico, o farmacêutico, que vai lhe indicar, faça assim. Exatamente. E uma dúvida aqui que o pessoal perguntou, vou perguntar ao Dr. João, síndrome do pânico tem cura ou apenas tratamento? O pânico, a síndrome do pânico, ela vem de uma derivação gigantesca da ansiedade. Então eu tô aqui ansioso, eu tô muito ansioso, tô num transtorno de ansiedade generalizada, e quando dá um pico, eu tenho um pico ali de pânico. Quando eu controlo minha ansiedade, eu evito entrar nesse pico de pânico e vou controlar novos pedidos. Então, assim, a ansiedade tem controle sim, tem tratamento sim. Agora, não é só tomar um remédiozinho ali e ficar. Se eu não fizer a gente chama de a base do nosso tratamento, que é mudança de estilo de vida. Se eu não mudar meu estilo de vida, se eu não fazer ali atos que vão ajudar a minha saúde mental, eu posso voltar a ter de novo. É onde eu digo que a ansiedade não é uma doença, é um sinal. Eu digo febre. Sim. Febre, eu tive uma febre, aí eu tratei a causa. Nunca mais eu vou ter febre de novo? Eu posso voltar a ter. Se eu tiver alguma outra doença, eu posso voltar a ter a febre, que é um sinal. Então a ansiedade e a síndrome de pânico, ela é um sinal de que algo está errado. Então se eu tratar o que está causando ela, eu não voltei. Agora se eu ficar repetindo ali
uma vida de estresse, uma vida ali sem atividade física, sem uma boa alimentação, uma vida ali sem procurar uma terapia, eu posso voltar a ter de novo uma síndrome. Perfeito, doutor. Sim. Então, assim, falando nesse desenvolvimento de medicamentos, né, e fazendo um link que eu tinha falado lá do filme, dessas pesquisas, todo momento, a todo instante, eu estou desenvolvendo medicamentos novos, então os farmacologistas, os cientistas, os pesquisadores, eles dedicam suas vidas para fazer isso, para criar novos medicamentos, porque todo o momento tem uma doença nova, um transtorno novo. Por exemplo, tem algumas drogas que elas já são um pouco mais antigas, bem antigas, milenares, ayahuasca, né, dentre outras, que elas podem estar sendo utilizadas aí, por exemplo, para síndrome pós-traumática. Então a ayahuasca, ela tem demonstrado, tem uma substância chamada DMT dentro da ayahuasca, que ela pode ser utilizada para transtorno pós-traumático. Inclusive, nos Estados Unidos foram feitas várias pesquisas, e é coisa antiga, da década de 70, de pessoas que participaram de guerras, Afeganistão, Vietnã, que tomaram a ayahuasca, o DMT, e tiveram a melhora desse transtorno pós-traumático de guerra. Então, a gente também tem que quebrar um pouco as correntes em relação a essas drogas. É óbvio, né, doutor, que droga... Com acompanhamento. Exato, tem que ter acompanhamento, né? do médico, do psiquiatra. Então, algumas drogas que elas são utilizadas hoje e servem bastante aí para alguns tipos de transtornos, como, por exemplo, a própria cannabis. A cannabis, ela tem o seu lado negativo, óbvio, o doutor pode falar melhor disso. Então a gente tem aí, com o uso da maconha por via inalatória, eu posso ter vários tipos de transtornos que podem ser causados, transtorno de mania, sim, dentre outros, mas o canabidiol, ele tem vários efeitos farmacológicos muito positivos para o tratamento de convulsões, tratamento de pessoas que estão fazendo do câncer. Então, graças a Deus, hoje já está legalizado o canabidiol, a substância canabidiol no Brasil para uso medicinal. Pois é, a gente fala aqui que o problema em si não é a droga, é a quantidade que ela é usada e da maneira que ela é usada. A cannabis ela é muito boa, em determinados casos ela ajuda bastante. Só que aí as pessoas querem usar qualquer outro remédio até. Eu tenho um paciente que era viciado em Dramin. Dramin. Ele tomava... Pra dormir, né? Ele tomava 10, 30 pessoas. comprimidos. Então aí já causa uma droga super mal nessa quantidade. Então, dependendo da medicação, dependendo da droga, o problema não é o tipo, mas sim a quantidade que você vai ser usada. E aí é onde existem os problemas de ter essas brigas da cannabis, todas existe esse preconceito, né, esse paradigma, porque existem pessoas que usam de maneira errada. Interessante que o símbolo da minha profissão, né, da profissão farmacêutica, é um cálice e uma cobra. Eu acho que todo mundo já viu nas farmácias, né? Tem um cálice e uma cobra. Vou explicar para vocês melhor, bem rapidinho. Então, esse cálice, ele é um símbolo de poder dos reis. Os reis, quando eles iam se encontrar com outro, ou para fazer banquetes, ou em atos de guerra, quanto maior for o cálice, mais pedra preciosa tivesse, era como se fosse a segunda joia da coroa. Então é um símbolo de poder. E a serpente, ela pode, de Moisés, né? Se você tocar na serpente e tiver fé, você fica curado. Mas se você não tiver fé, você morre. Então é o poder da saúde, de salvar, ou o poder de matar. Tudo depende da dose. Tudo depende da dose. A dose pode ser um medicamento. Qualquer medicamento ele pode ser bom ou pode ser maléfico. Depende da dose. Por isso que é necessário o acompanhamento com o profissional médico e com o farmacêutico e com os outros profissionais de saúde, para você não querer tomar medicamento de todo jeito e ter um efeito tóxico. A pergunta é muito boa, que tipo, falar assim, todo remédio natural eu posso tomar, né, que é natural. Aí você gosta de dizer, veneno de cobra é natural e mata. E aí vem a famosa questionamento também, né, que o efeito placebo. O quanto você acredita. O médico em si, ele é uma autoridade, né? Então, assim, quando uma pessoa procura um médico, ele vê ele como uma autoridade, sim, né? Sim. E a fé da pessoa, o efeito placebo também serve muito, né? Quantas pessoas estão doentes quando chega no médico e não tá sentindo mais nada? Diz, oh, meu Deus, eu tava doente e agora eu não tô sentindo mais nada, eu tô aqui na sua frente. O efeito placebo também, a importância. O que é placebo, vamos dizer assim? É o poder que a tua mente tem, porque tá tudo aqui, principalmente dessa área que a gente tá falando, não em outras. Mas tudo tá aqui na sua mente, tudo tá relacionado aqui. Então, tudo você pode tratar aqui. Então, a importância de você
entender que a medicação ela é importante, mas você também tem o poder de tratar isso dentro de você, a partir do momento que você entende. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Eu já peguei muitos casos, e são casos comuns. O paciente chega com uma sacola de remédio. Aí vira assim pra mim, sacola de remédio. Eu tô tomando isso aqui, não tá servindo de nada. E eu olho e por dentro eu fico, nossa senhora, é tanto de remédio e a pessoa não tá bom. Eu penso isso por dentro, eu não digo isso pra ela. Aí, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Agora, Dá uma tela de desespero, porque ela baixa uma sacola e parece uma farmácia. Parece uns 50 remédios. Meu Deus do céu. E as interações medicamentosas que isso pode ter? Pois é. Aí de caramba, tá bom. Aí eu converso com uma pessoa, eu escuto ela bem direitinho e vou explicar como é o nosso tratamento, que não é a base de medicamentoso, e vou ensinar, eu quase dou uma aula para ela ali de farmacologia. E vou explicar como é que ela tem que tomar a medicação, da maneira, as remédios que não podem ser tomadas porque dá quadro de interação medicamentosa. Uhum. E aí depois de explicar bem pro paciente e passar aquela confiança pro paciente, eu troco só o nome comercial do medicamento. Eu não troco nem a substância, eu pego a mesma substância ali, troco por outra marca só. Aí o paciente toma, volta com um mês e fala, doutor, agora esse deu certo. Sim, esse é bom, porque o outro que eu tomava, eu digo, eu vou falar pra ele, você tá fazendo todos os protocolos que foi orientado? Doutor, tô fazendo todos os protocolos. Aí eu digo, aí se eu falar, o remédio que tá tomando era o mesmo. Eles ficam assustados. Como? É o mesmo remédio? É o mesmo remédio. A questão é que agora você usou o seu psicológico, você está fazendo a terapia, está fazendo os protocolos, você está tendo mais confiança em si mesmo, em confiança no tratamento, aí a resposta com certeza é outra. Então, para a gente entender que é uma junção, mas o poder da mente, o quanto ela é incrível, né? E, gente, eu vou fazer mais algumas perguntas que o pessoal está perguntando aqui. Primeiro, questão da fibromialgia e ansiedade. Tem alguma medicação? Porque geralmente as pessoas que têm fibromialgia sofrem, né? E é uma doença que ninguém vê externamente, mas está tudo aqui interno, né? E como é que você vai definir uma dor que ninguém vê? É difícil a gente elencar, né, uma medicação assim específica, porque para cada caso do paciente, ele vai ter uma indicação melhor. Então, assim, você e ela com quadro de fibromialgia, com ansiedade, mas para você vai usar tal medicamento, para ela vai usar tal medicamento. E a dose também vai ser diferente. Sim. A gente pode usar tipo um medicamento que a gente usa bastante em quadro de fibromialgia com ansiedade, é a pregabalina. Sim. Só que a dose da medicação é que vai interferir. E aí, para cada caso, existe uma maneira. Por isso que, assim, até a gente falar numa live assim, então eu vou tomar esse remédio. Não, peraí, não, calma, vamos devagarzinho. Vamos saber se ele é indicado para você. Exatamente. Existem outras classes também, a amitriptilina, que é de do neuropático, que ela age aí, mas a amitriptilina é para depressão também. É um inibidor tricíclico. Então, tem que ter a avaliação do psiquiatra. Você não pode, porque fulaninho, minha tia, minha vizinha, minha avó, toma que vai servir para mim. Você pode, às vezes, estar piorando o teu quadro e, às vezes, mascarando somente um sintoma e o caso original não é esse. Você pode ter algum outro problema muito mais sério e é importantíssimo você estar sendo avaliado pelo psiquiatra. Tem um quadro que o Dr. Dave falou, eu queria que ele explicasse aqui, porque o pessoal pergunta muito. É o quadro de interações medicamentosas. Sim. O que seria essa interação medicamentosa? Vamos imaginar o seguinte, eu estou com um copo aqui e uma caneta. Então, imagina que essa mesa preta aqui maravilhosa é uma célula. Os medicamentos, eles entram no nosso corpo, a gente toma por via oral, né? Ou mesmo por outras via intravenosa, tem várias vias de administração, e ele vai chegar lá na célula e vai agir num determinado local, num mapa dessa minha célula e vai produzir um efeito fisiológico, que pode ser estimulador, depressor e etc. O que é que acontece? Às vezes, dois medicamentos, eles interferem pelo mesmo local na mesa. Ou, às vezes, os dois medicamentos interferem no mesmo local e potencializam muito o efeito. Então, tem medicamentos que têm essa interação medicamentosa, que é uma questão de farmacologia. Então, é interessante você verificar, o farmacêutico ele faz isso muito bem. Você pode ir em qualquer farmácia comunitária, não é, que são as farmácias comerciais, e pedir para o farmacêutico verificar as suas interações medicamentosas, se houver. Pega essa tua farmácia de casa, tua sacola de medicamento, vá até ele vai fazer um acompanhamento com você, que a gente chama um serviço de farmácia clínica. Então, ele vai pegar o histórico de todos os medicamentos que você toma e vai verificar as interações medicamentosas de uma a uma. Tá? Existe
coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Então, se alguns medicamentos eles produzem interações medicamentosas, eles têm efeitos colaterais muito severos. Então, o paciente ele pode ter um estado de desmaio, convulsão, ou às vezes mesmo... Isso aí são coisas mais graves, tá, doutor? Pra gente não assustar o pessoal que tá assistindo. Não tenha medo. Não tenho medo não. Mas às vezes até uma dor de cabeça, Até ou uma diarreia. De um medicamento inibir a ação do outro. Exato. Então vai estar tomando 2 comprimidos de farinha, já que um deixou o outro funcionar, tá rasgando dinheiro. Às vezes um antibiótico ele interfere muito com psicotrópicos. Então, Isso. às vezes inibe o efeito do psicotrópico. Então é interessante você estar fazendo esse acompanhamento também com o farmacêutico. É verdade. Sim. Aí vamos lá, próximas perguntas. Causa dependência, remédios que o psiquiatra passa. Quantas pessoas não vão para o psiquiatra porque tem medo da dependência, de ficar o resto da vida dependente daquela medicação? E aí, vocês dois me respondam. Vamos quebrar esse tabu. Existem diversos tipos de medicamentos, justamente por causa disso, porque cada um vai agir de uma maneira diferente. Então, nem todo remédio causa vício. Existem sim aqueles que tem indicação, daqui a pouco o doutor vai falar a cor da tarjeta, a famosa, né? A faixa preta, rapaz, faixa preta tem um modo, né? Então, assim, não é todo medicamento é igual, nem todo medicamento vai funcionar do mesmo jeito, nem todo medicamento causa vício. Por isso, a necessidade da orientação do psiquiatra para orientar qual o mais indicado para você, quando tomar e até quando tomar aquele medicamento, né? Porque tem medicamentos que podem se causar vício. Sim. Essa taxa é uma questão convencional. Existe uma RDC chamada 344, que é da Anvisa. Então ele dividiu esses medicamentos em diferentes classificações farmacológicas. Até a cor da receita, ela influencia aí nessa questão legal. Então, existem os tajados que são de taxa vermelha. Tá? Existe medicamento que não é tajado de jeito nenhum, que é de venda livre na farmácia, que são os MIPs. Existem medicamentos que são tajados vermelho, mas não precisa de retenção de receita. Boa parte dos medicamentos psicotrópicos, eles são tajados de vermelho a taja preta. Aí vamos lá. Os medicamentos que são tajados de vermelho, não é que eles não causem dependência, eles podem também causar dependência. Só que a dose terapêutica que a gente está falando, né, doutor? Ela é bem mais segura, bem mais tranquila. Os medicamentos que são tajados preto, por exemplo, benzodiazepínicos, então diazepam, clonazepam, e eu tenho outros também. Benzodiazepínicos, eles são depressores do sistema nervoso central, que seria depressor. Ele reduz a ansiedade, deixa você mais tranquilo. Vamos pensar no seguinte, álcool. Um whiskyzinho, um gin, ele também não deixa de ser um medicamento. Em que sentido? Ele também reduz a ansiedade e etc. Mas é melhor a gente tomar um medicamento que ele tem uma indicação justamente para isso, e o álcool ele vicia muito mais do que muitos outros medicamentos. As pessoas tomam e não tem esse medo. Então, o medicamento tajado preto, benzodiazepínico, ele pode causar dependência, mas o que é que tem a variação, doutor? É justamente o tempo que você vai fazer o uso. Se você conseguir resolver aquele problema, o gatilho, né? O gatilho que está causando aquele estado ansioso, ou aquele estado de depressão, ou aquele estado de síndrome do pânico, se você resolver aquele gatilho, você consegue fazer o desmame, não é? Que a gente chama de desmame. Existe um termo farmacêutico mais novo. A gente está chamando de desprescrição. Mas a gente consegue ir retirando devagar, e isso não é suspender o medicamento de vez. Senão você pode ter uma crise de abstinência e você pode ficar mal fisiologicamente. Então você vai reduzindo aos poucos, o psiquiatra ele vai retirando aos poucos essa dose, ou às vezes prescrevendo outro medicamento que ele é menos potente para ajudar nessa retirada do medicamento e você ficar livre. Verdade. Mas em alguns casos a gente não consegue, não é, doutor? É verdade. Hoje um paciente até me pergunta uma pergunta que escuta muito. Doutor, se todo medicamento taxa preta vicia, é porque o senhor passa ele. Aí eu digo, veja bem, não é que tomou, viciou. Aquele medicamento, ele é bom, mas ele deve ser usado por um curtíssimo tempo. Uhum. Então existe a dose adequada para se tomar e por quanto tempo. Aí se tomar dessa maneira não causa vício, e é uma maravilha, beleza. As pessoas tendem o quê? A tomar de maneira indiscriminada, a hora que quer, quando quer, o tempo que quer, a dose que quer. Aí é problema. Aí você acaba piorando ainda mais um estado patológico do que ajudando. Metilfenidrato, que é a Ritalina. Ritalina para ter transtorno de déficit de atenção, para TDAH. Ela é um estimulador do sistema nervoso central, ela é da classe dos anfetamínicos. Né? Então, ela age aí disponibilizando mais dopamina e noradrenalina na fenda sináptica. Pausa.
Falando sobre Ritalina agora, preciso soltar fogo no parquinho. Eu estava lendo uma pesquisa ontem falando exatamente sobre o aumento de uso de Ritalina nos jovens. Exato. Para o desempenho nas Exato. escolas, né? Aí a gente vai trazer agora, já que falou da famosa Ritalina que todo mundo quer, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre os impactos, vamos falar sobre até onde você quer, a questão que a gente falou, existe o livre-arbítrio, até onde você está usando isso para se adequar ao Com a que a sociedade, sociedade tem te pedido, que é aquele... Hoje a sociedade prega muito a auto-performance, né? Cobra muito, né? Exatamente. E até onde isso não é? Fala um pouquinho, doutor João. Fica à vontade, doutor. Eu digo que a base do tratamento é feito, o doutor David diz, é você tratar o que está causando aquele problema. Sim. Se você não tem um quadro de TDAH, então não tem indicação de uso daquela medicação. Ah, mas eu usei para fazer uma prova na faculdade, não sei o quê. Eu digo que um professor meu, uma vez, falou uma comparação que eu achei muito engraçada. Ele disse que o Ritalino, quando você está ali estudando, ele faz aquele burrinho que usa aquelas hastezinhas assim, e ele bota assim, naquele momento, a atenção dele toda é pra cá. Isso, porque exatamente. o burrinho usa aquelas proteção Cabresto, aqui, né? pra não ver o carro que tá do lado dele e ele não se assustar com o carro no trânsito. Pra isso que serve isso aquilo ali. Foco. E o foco. E o Ritalina, naquela hora, pode até aumentar o seu foco. Só que você não precisa daquele foco só naquele momento, você precisa que você estude e aprenda a situação. Então, naquele momento você pode até aprender rápido, mas depois da manhã você vai estar com a memória já ruim, você vai botar um quadro ansioso, Sim. e aí chega na hora da prova e não serviu de nada aquele que você tomou ali por muito tempo. Porque ele ajuda naquele momento e não para aumentar sua memória. Então, não é indicado para estudantes, concurseiros de plantão, não é indicado o uso do Ritalina nesses quadros, porque aí não está tratando o foco. E também tem uns efeitos colaterais, não é? Então a Ritalina ela pode causar vários efeitos colaterais cardiovasculares que não são não é moleza. Então tem que ter cuidado, porque se você usar de forma indiscriminada para concurseiro e etc, você pode ter um acidente vascular, acidente vascular cerebral, e isso daí pode, ao invés de lhe ajudar, causar um problema muito grande. E a Ritalina é um medicamento que é aquela dose, a dose dependência. Você precisa tomar doses cada vez mais altas para ter aquele mesmo efeito farmacológico. Então, aquele foco de, caramba, estou conseguindo me concentrar, vou estudar tudo. Mas não é só isso, você precisa memorizar. Então, é melhor você fazer um guia de estudo, ter um acompanhamento com terapeuta, do que ficar só tomando medicamento. Porque, olha, minha gente, medicamento, ele não resolve todos os problemas da humanidade, não. Ele ajuda. Quem dera, né? Falando farmacêutico, tá? Vindo disso de um farmacêutico, Exatamente. então preste atenção. É uma pílula mágica para resolver momentaneamente aquilo. É profilático, terapêutico profilático, mas não resolve. O quadro por exemplo, do concurseiro, às vezes o quadro dele é um quadro de ansiedade. E aí não trata o foco dele, aí tem muito problema para adquirir, para ter uma memória boa, para estudar, mas é a ansiedade dele que está prejudicada. Exato. A necessidade dele de agradar o papai e a mamãe, Sim. e aí vem um impacto, ele não percebe, não trata uma em ansiedade, terapia depressão. isso. Vai na terapia, que é bem melhor do que o Ritalina. Exatamente, eu já atendi vários adolescentes tratando ansiedade exatamente por isso, dava um apagão neles na hora da prova, eles eram super inteligentes, e assim, quando eu vi era a necessidade de agradar pai, mãe, e daí dava o apagão. Aí eu chegava, né, não, você tem que, ia no neuro e chegava, não, você vai ter que tomar Ritalina, né, mas assim, eu gostaria de trazer mais um fogo no parquinho aqui, mais um caso. Primeiro, a questão da automedicação. Ave misericórdia. Vamos falar, porque a gente não falou sobre Pode ser isso. agora já. E é muito um problema importante. sério. Eu atendi uma vez uma paciente que ela tinha síndrome do pânico há mais de 10 anos. E quando ela chegou lá para fazer terapia, ela nunca tinha ido no psiquiatra, mas disse para mim que tomava medicações. E eu disse, e aí, como? Você nunca foi no psiquiatra? Que medicação? Não, a minha vizinha me dá a medicação. E quando eu estou em crise, ela tinha medo de entrar dentro do elevador. Ela não conseguia. Tanto que quando ela foi fazer terapia a primeira vez comigo, eu subi com ela.
Depois, graças a Deus, hoje ela sobe e desce. Mas assim, aí eu disse, como assim? Não, a minha vizinha tem e sobra e me dá. Nossa. Passou Senhora. 10 anos tomando medicação da vizinha que automedicou a pessoa e ela se automedica e toma quando ela precisa. Quando ela tem crise, ela toma a medicação que ela não sabe nem o que é. E aí, um prato cheio pra vocês, Dr. João e David. Diga aí. É por isso que não tá boa. Há 10 anos tomando um remédio que não é indicado, por isso que não melhorou. O remédio precisa ser indicado da maneira adequada, da forma adequada, da quantidade adequada. Acontece muito isso com os tarja preta, né? Os benzodiazepínicos. E aí, naquele momento que a pessoa tomar, ele fica bom. Só que eu gosto de dar um exemplo que ele só trata naquele momentâneo. Daqui a pouco volta de novo. Exato. Então, aí ele causa o vício, a dependência. Aí tomar a maneira errada. Fazer uma analogia aqui com vocês que estão em casa, porque isso é um problema sério. Inclusive, boa parte das internações hospitalares, tem um estudo que relatou, eu só não tenho o valor pleno, né? Mas eu acho que mais ou menos entre 25% a 30% de casos de hospitalização é por conta de automedicação. Sim, quando você vai, boa parte. Então, existe um custo de saúde pública muito grande com pessoas que tomam medicamento por conta própria. Só fazer uma analogia com vocês que estão em casa aí, assistindo a gente. Muita gente assiste o filme e tem nos filmes pessoas que comem cogumelos, que não sabe se o cogumelo é venenoso ou se... Largados e pelados. Sempre a pessoa se ferra não, lá. Às vezes você não consegue saber se é um cogumelo que é venenoso, que pode dar um barato, obrigado, doutor, ou às vezes é um cogumelo que é de fato venenoso, você pode morrer. Se você não conhece o cogumelo, por que você toma um medicamento por conta própria se você não conhece e não sabe o que ele faz? Então, pois é, então é algo é um risco social muito grande essa questão de automedicação. Vizinho, ele não tem curso de medicina, certo? Então, você não pode recomendar um medicamento. O farmacêutico, ele sabe como age, como é terapêutico, mas o farmacêutico ele não faz diagnóstico. Eu preciso da equipe multidisciplinar, do médico fazendo um diagnóstico, fazendo a prescrição e o farmacêutico orientando e acompanhando esse paciente. Então, não tome medicamento que um vizinho, mãe, pai indica. Você tem que ir passar por uma consulta médica, porque você pode criar um problema ainda mais grave tomando medicamento de forma incorreta, porque meu problema parece com dicicrano, mas às vezes não é. É necessário fazer uma interpretação melhor, mais aprofundada disso. E aí vem uma questão, antes de doutor João falar, a questão da importância de escolher um médico especialista nisso, porque é outra coisa que acontece da automedicação e de tomar medicação adoidado, né? Porque assim, você tá com crise de ansiedade, você chega num pronto-socorro, geralmente as pessoas vão para emergência e lá o médico sabe que ela tá tendo crise de ansiedade e passa uma medicação para a pessoa ficar tomando, que é o famoso Rivotril, às vezes para dar uma amenizada, mas ela nem sequer ele indica para procurar um médico especialista nisso. Eu já vi vários casos. Sim. O erro começa daí, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não são informadas que para tomar medicação, questão emocional, saúde mental, tem que ser o psiquiatra. E quantas pessoas, não estou criticando as outras áreas, gente. Eu estou falando que você tem que procurar um especialista adequado para isso. Porque aí você vai no neuro. A pessoa tem crise de ansiedade, chega no neuro, aí o neuro passa a medicação para ela. E aí eu sempre pergunto, você está medicando com quem? Não, eu estou me medicando com o clínico geral, com um neuro. O meu cardiologista passou essa medicação para mim. É uma salada de fruta, né? O meu cardiologista, aí o pessoal que tem fibromialgia, aí o médico que é o reumatologista, né? Passou o remédio que era pro psiquiatra passar. E não é, gente. Cada especialidade eles estudam um bom tempo para isso. E você tem que ir no profissional adequado. Saúde mental é psiquiatra. Eu digo muito isso, assim, eu acho que cada um no seu quadrado, né? Sim. E aí e assim, quando eu busco uma coisa para mim, eu busco sempre o melhor. Então, se eu tô com problema no coração, eu vou no cardiologista, eu não vou no clínico. Se eu tô com problema na minha pele, eu vou no dermatologista, eu não vou no clínico. Se eu tô com problema na minha visão, eu vou no oftalmologista, eu não vou no clínico. Então, se eu tô com problema na saúde mental, eu vou num psicólogo e no psiquiatra, eu não vou procurar um clínico. Então, a ideia de se procurar o especialista é que ele tenha uma melhor orientação, porque a gente estuda diariamente, eu estudo diariamente, justamente o que eu estava falando aqui, que existem muitos remédios.
e tratamentos novos cada vez mais. Então, todo dia tá ali estudando coisas novas, implementando coisas novas, coisas que o clínico não tem tempo para fazer isso. Sim. Então, não é nem que ele não saiba, é que ele tem uma base só daquilo. Já o especialista está aprofundando cada vez mais naquele problema. Tratamentos novos, mecanismos novos, protocolos novos. Então, é melhor você buscar o melhor. E a questão, como o doutor me falou, não saber o que usar. O cara cuida bem do carro dele. O cara lava o carro, só bota combustível imposto, bandeira, aditivada. Porque não bota cachaça dentro do tanque lá, né? Algo do mesmo jeito. Ele não, então, mas aí para cuidar, para tomar remédio, para tomar qualquer remédio, para o vizinho passar. Então assim, se a gente tem assim, mais atenção, a nossa atenção mental, como temos em outras coisas, a dona de casa, algum produto de limpeza, para qualquer produto de limpeza, um que ela goste, o homem com o carro, com a alimentação. Então, se tivesse com cuidado da saúde mental, talvez esses problemas hoje em dia não fossem os que mais crescessem. A doença que mais cresce no mundo hoje em dia, que é a depressão e a ansiedade. Verdade. E aí vem outro fogo no parquinho. Vamos quebrar essa corrente aqui. Isso é para Dr. João, viu? Essa é para você. Um caso de uma pessoa que tem síndrome do pânico e já faz 3 anos que ela toma medicação para síndrome do pânico. Ela toma quetiapina, não é isso? Quetiapina. A medicação 25 miligramas, aumentou para 50, depois foi aumentando, e enfim. Depois de 3 anos, a pessoa se sente super bem. Toma medicação e se sente super bem. E aí chega a decisão com a psiquiatra de que é chegada a hora do desmame. E a pessoa começa a desmamar. Só que a partir do momento que ela começa a desmamar, ela volta a ter as novas crises. Isso era um caso de uma pessoa que eu atendi como psicoterapeuta, e aí eu quero trazer para você. Eu tô trazendo hoje, isso no meu Instagram, perguntaram hoje. Essa mesma pergunta, bem parecida, que estava fazendo tratamento com o medicamento e quando começou a fazer o desmame, começou a piorar. É aí que eu estou dizendo, o tratamento não é apenas medicamentoso. Tem que descobrir o foco daquilo. Exatamente. E aí tem todos os protocolos que devem ser usados. A terapia, a tarifística, a alimentação. Porque se você só toma remédio, então ela demorou muito tempo para ficar boa. 3 anos, até um tempo grande, que poderia ter ficado em menos tempo. Daí você já vê que ela não faz todos os protocolos. Exato. Então, quando ela for tirar aquilo lá, que é a única base dela, e aí? Que dopa ela da realidade, porque na verdade é isso, dopa você da realidade, né? Se tivesse tratado com todos os protocolos, quando você tira um, fica lá os demais. Por isso que o tratamento tem que ser desde o início, não apenas medicamentoso. Todos os protocolos, terapia, psicólogo, alimentação, tarifística, acompanhamento. Qual é a sigla tua que eu sempre esqueço? MEV, é mudança de estilo de vida, né? Agora eu anotei. MEV, exatamente. E foi o que eu disse pra ela, né? Porque na verdade, veja, a médica, porque, gente, vê que questão. Tem gente que faz o desmame sozinho. Nesse caso, o psiquiatra estava junto com ela fazendo o desmame aos poucos e ela voltou a ter crises. E aí ela veio me perguntar por que isso estava acontecendo. Aí foi o que eu disse a ela. O MEV. Mudança de estilo de vida. Eu disse, você apenas estava dopado durante 3 anos. Só que você não mudou a situação do teu relacionamento, você não mudou a situação da tua saúde física, você continua tendo a mesma alimentação, muito pelo contrário, engordou 20 quilos. Depois que começou a tomar a medicação, e aí fica nessa, como você vai voltar a ter crises? A medicação, ela apenas dopa você, só que a terapia é essencial para que a pessoa tome decisões diferentes para que isso não volte, né? Por isso é tão importante esse MEV. Realmente tratar o que está causando aquele problema, é ir no foco, né? Para não ficar na Matrix, né? Pra sempre. Matrix, exatamente isso que é a questão do livre-arbítrio. Então, assim, foi exatamente isso que a gente conversou aqui. Eu quero saber se alguém tem mais alguma dúvida. Doutor, quer fazer mais alguma pergunta para Dedê? Já tá respondendo tudo aqui já. É tanta coisa aqui. Conhecer. O cara é uma sumidade. Tá bom aqui, muito bom, porque... porque... Muito bom. É muito bom você saber com um farmacêutico que entende. Às vezes as pessoas começam a apontar muito o dedo, né? Principalmente para médico, farmacêutico, psicólogo, farmacêutico é mal, ele vende coisa assim errada. E eu falo, não, peraí, não é assim não. Existem profissionais e profissionais. Exato. Então, assim, é muito bom estar perto de um professor de faculdade então, que tem conhecimento, tem ética, tem conhecimento. Isso aqui é uma maravilha. Exatamente. Obrigado, e assim, tanto ele como você, como eu, nós estamos aqui
mostrando para você que a medicação ela é essencial Sim. quando você está em crise, quando você realmente precisa. Só que todos nós defendemos a mesma linha. Isso não é o suficiente. Se você se você trata o sintoma, que a medicação ela vem para tratar o sintoma, para dopar você, querendo ou não, né, para você fugir daquilo que você está sentindo. Só que você não cuida do teu emocional, não cuida, não entende por que isso está acontecendo. Simplesmente você vai continuar apenas aumentando a medicação. E na verdade não é nem porque ela vicia ou não, né, doutor João? É porque a pessoa não tomou uma decisão de mudar o estilo de vida, como você diz, é o famoso MEV. Justamente isso. Então, é aquele sempre para ter a mesma técnica. O tratamento não é apenas medicamentoso. O tratamento ele requer protocolos que devem ser seguidos e ali da maneira correta. Psiquiatra, psicólogo, o nutricionista, Sim, o personal trainer, sim. então, são pessoas que vão ali abranger de uma maneira geral para de fato tratar o seu foco o que está acontecendo. E tentar ser resolutivo, né, doutor, em relação a isso, porque o próprio medicamento, na farmacologia, existe a dose dependência que a gente já tinha falado aqui anteriormente. Então você vai precisar aumentar as doses depois de um tempo, porque seu corpo, a nossa fisiologia, ela se adapta frente a esses desafios. E o próprio medicamento ele é um desafio para o seu corpo. Então você vai querer se adaptar para não necessitar mais do medicamento ou tentar voltar àquela realidade. Então vai ter que subir as doses ou mesmo inserir outros terapias medicamentosas para tentar suprir aquela necessidade. Então é o MEV, é a mudança de estilo de vida. Falou muito bem. Doutor, por que está aumentando a dose do remédio? Todo tratamento, o indicado é iniciar com a menor dose possível. Exato. Para depois ir ali ajustando caso precise. Enquanto vai aumentando a dose se precisar e até o ponto também de entrar com outros medicamentos para suplementar aquela necessidade. E agora vocês trouxeram, e eu vou colocar aqui em pauta para a gente falar sobre isso, uma pessoa começa a tomar uma medicação para, exemplo, depressão, vamos dizer assim, e daí ela começa a ter falta de libido. E aí vem outra medicação para o libido, a medicação para depressão, e aí é só né? Hoje em dia existem medicamentos novos, né? Então todo dia tá tendo a farmacêutica ela é muito inteligente, então todo dia ela tá criando ali. Então ela pega um remédio antigo, pega aquela parte boa do outro medicamento, mantém e corrige aquele erro, o efeito colateral. Isso. Então não é todo antidepressivo hoje em dia que vai causar baixa libido. Alguns causam mesmo, mas outros novos não causam. Assim também como remédio para ansiedade. Alguns podem causar baixa de libido, outros não causam, os novos. Alguns podem causar ganho de peso, outros não causam. Então, esses tabus também estão sendo também quebrados. Isso, também. na medida que a tecnologia farmacêutica ela vai avançando, você vai retirando aí, fazendo modificações na molécula química, não é? Então, o farmacêutico é um pouco de químico, muito de química. Na faculdade a gente estuda química demais, é uma engenharia química da saúde. Então você pega a molécula química, você faz modificações numa parte da molécula e você testa essa nova molécula, que a gente chama de prospecção farmacológica. Você testa uma nova molécula para ver se aqueles efeitos adversos foram corrigidos. Porque como a gente tinha conversado aqui antes da live começar, o medicamento ele não age somente nessa mesa, aqui nessa célula. Ela pode também agir numa célula do estômago ou na célula do rim ou outra célula que tem um local parecido para atuação. Então é necessário você estar fazendo esse acompanhamento e na medida que o médico prescrever um novo tipo de tratamento para você, não, essa é uma molécula, é um medicamento mais novo e geralmente às vezes não é barato. Por que o meu médico está prescrevendo um medicamento aqui que é mais caro, sendo que eu já tomava um mais barato antes? Às vezes não está tendo mais efeito anterior, foi avaliado isso, ou às vezes essa nova molécula ela vai ter um efeito melhor sem reações adversas. Por que é tão mais caro? Porque o farmacêutico, a indústria farmacêutica, ela passa 10 anos desenvolvendo um fármaco. Hoje, graças à tecnologia, esse tempo não é tão longo, então dentro de 2 anos você consegue ter uma molécula já nova para liberar no mercado. Então, existe um investimento muito grande nesse sentido e a indústria farmacêutica ela aproveita a patente. Então, tem que, de alguma forma, rever esse investimento que foi feito. Então, é um questionamento excelente isso, porque as pessoas perguntam, doutor, esse remédio é tão caro, porque é muito bom, né? Foi muito estudo ali implementado, então assim, tecnologia nova, então requer um gasto maior às vezes, então, mas vale a pena. Né? A indústria farmacêutica ela aproveita essa patente durante 10 anos, depois é quebrada a patente e vem um genérico. Então, pode tomar um genérico, são coisas que perguntam também, o medicamento
Ético é melhor, não é melhor? Minha gente, o genérico ele serve do mesmo jeito. O genérico, o doutor pode ter uma consideração diferente, mas eu como farmacêutico acredito que ele serve da mesma forma, porque o que diferencia o genérico do medicamento ético é justamente que ele não paga imposto. Então ele passa pelos mesmos testes de bioequivalência, biodisponibilidade, são testes farmacológicos para comprovar a sua ação. Só que às vezes é feita uma modificação na formulação, porque o medicamento ele não é só o princípio ativo e só. Ele tem toda uma tecnologia farmacêutica que é colocada, um desintegrante, né? Eles são vários. Então, pode ser modificado de um medicamento para o outro alguma parte dessa formulação, que às vezes o paciente ele não se dá bem, às vezes tem uma alergia. Justamente tem até uma lei que fala assim que o genérico ele precisa ter pelo menos 80% da equivalência do original. Então, aí nesse caso aí, é que em alguns casos na psiquiatria a gente vê muito isso. O paciente está tomando um genérico que não tem a mesma eficiência que o similar ou que o original tinha, por causa dessa maneira de como ele dissipa, toda essa coisa. Então, mas por via assim, todos os medicamentos genéricos eles são muito bons também, você pode tomar tranquilamente aí que vai dar certo. Antes ele do que nenhum, né? É verdade, é verdade. E aí vem um caso, outra pergunta. A gente já tá terminando, gente, mas eu vou aproveitar vocês aqui. Borderline. Nossa, você quer terminar ou quer começar? Não, eu não posso parar, eu não posso terminar a live sem falar sobre 3 casos: borderline, bipolaridade e esquizofrenia, né? Que existe muitas dúvidas sobre questão, porque são altos e baixos. E geralmente as pessoas não querem tomar a medicação, né? É o que a gente fala de tratamento e controle, né? Sim. Então, o border, muitas vezes, ele tem tratamento, não tem... ou melhor, ele tem controle, ele não tem cura. É cura e tratamento e controle. Então, você está tratando das patologias, doenças, que nem agora de uma vez, a própria bipolaridade, o TOC também, que não tem a cura, mas tem um medicamento que vai ser usado pro resto da vida ali, e tem uma vida completamente tranquila, né? Lembrando que o tratamento não é apenas medicamentoso, mas todas as terapias, os protocolos que devem ser implementados. Sim, eu entendo pouquíssimo de borderline. Só que assim, é quase a mesma questão, a questão da esquizofrenia, bipolaridade, borderline. Por quê? Porque são pacientes que quando eles estão em crises, eles não querem tomar medicação muitas vezes, né? Eles não querem se medicar. Sim. Existe aquele conflito quando ele está em crise, ou o bipolar em estado de mania, o borderline quando ele está nos altos e baixos dele, sim, né? Que é todos os dias altos e baixos, e o esquizofrênico tem até um caso lá em Petrolina, que o paciente não estava querendo tomar. Tu sabe quem é, né, Dedê? Acho que sim. Sim. E aí ele é esquizofrênico, ele não estava querendo tomar medicação e ele fugia, que ele morava na roça e ele fugia. Tem muitos quadros assim. E aí tem até a internação compulsória hoje em dia. Sim. Pode ser usada, porque realmente... Que é polêmica, né? Porque justamente aquele negócio, o paciente que é esquizofrênico não toma medicamento, ele causa risco para ele e para terceiros. Então aí é até o momento de até onde a interação compulsória é necessária. E então, quando eu tô com um parente meu, até quando eu preciso internar ele, quando começar a causar o dano a risco à vida dele e à vida de terceiros, está na hora de... E não tomar a medicação, está na hora de fazer o internamento. Então, realmente, quadros assim requer muito. E a doença causa muito isso. Esse estigmatismo da pessoa não querer tomar o remédio, porque primeiro que ela acha que ela não tem problema nenhum. Né? Eu tô ótimo, você que não tá. E a pessoa tá ali realmente, então. E aí ele vai à terapia, a psicóloga para trabalhar também essa parte ali, a conversar, a família. E eu digo que o tratamento aí tem que ser para ele e para a família. A terapeuta ali é fundamental. Meu Deus, ele agora chegou. A gente não vai terminar essa live nunca. Porque ele agora chegou num ponto específico da conversa. Porque assim, gente, a família é essencial. Não tô falando de bipolaridade, esquizofrenia e nem borderline, tá? Mas eu estou falando de questão de ansiedade, outras doenças, tudo, né? Depressão. Mas o contexto familiar, que é a famosa epigenética, influencia muito o contexto familiar. Porque já atendi casos de pessoas que elas tinham depressão e era porque ela vivia com uma mãe narcisista dentro de casa. Então ela tentava suicídio direto, né? Mas ela tinha uma mãe narcisista dentro de casa que ela não conseguia. Então ela tomava a medicação há mais de 10 anos. Ela se tratava com psicoterapia,
né, há muito tempo, desde criança, e ela hoje tem, acho que, os seus 35 anos, porém, ela não conseguia sair da casa que tinha uma mãe narcisista, e isso é real, nem todas as mães são boazinhas, gente. O transtorno narcisista, ele existe mesmo, mas não acho que sua mãe tem isso, você tem que estudar sobre o assunto. E assim, e aí a gente entende o quanto o sucesso da terapia, do tratamento, da evolução da psicoterapia e da evolução com o psiquiatra influencia a questão do contexto familiar, o ambiente que a pessoa vive. Ela está com burnout. E aí ela tem que entender se o ambiente de trabalho dela é um ambiente saudável ou é algo dela. Né? Poxa, realmente o meu chefe é abusivo, então eu tenho que sair do ambiente que é abusivo, porque senão o meu tratamento, eu só vou tomar medicação, mas eu não vou melhorar, porque eu continuo no ambiente doentio. Fala um pouquinho sobre isso. A questão fala do comportamental e ambiental. Tem muitos desses casos em famílias que tem problemas ali, chega o paciente, esse talvez você também, o pai e a mãe tem um problema, às vezes pior do que o do Quem filho. precisa de terapia são os pais, infelizmente. Muito. Então, assim, a família é a base. Então, a gente falou no começo do nosso podcast, se a pessoa nasce numa casa onde ele só vê briga, então se a pessoa é violenta, na sua casa onde todo mundo chora, se a pessoa ali muito triste, então, assim, a família é a base da nossa saúde mental e vem desde ali da infância. Então, muitas vezes o tratamento tem que ser e precisa ser em conjunto. E eu sempre falo ao acompanhante, vá também ao psicólogo, vá também lá ao terapeuta, venha pra cá também, faça todo esse conjunto, porque precisa desse quadro. Eu assisti uma série uma vez, eu não vou lembrar qual é, não. A gente fica fazendo esses links de uma terapeuta foi contratada para poder acompanhar uma criança, e antes de acompanhar essa criança, foi falar com os pais. E começou a questionar, colocar questionamentos para eles. E o pai, em certo momento da conversa, falou, olha, eu não estou entendendo porque você está conversando comigo. A terapia é com o meu filho. Falou, não, seu filho está bem, o problema é com vocês. Demais, acontece isso demais. E assim, os pais caírem em si, que eles precisam de ajuda, é a dificuldade. E às vezes você vê... eu não sei se você sente isso, doutor João, mas eu às vezes fico, meu Deus, porque não adianta, eu já falei sobre isso aqui no podcast, não adianta você cuidar do teu filho, levar teu filho no psiquiatra, que ele tá com ansiedade, tá com síndrome do pânico, não quer ir pra escola, e você trata ele no psiquiatra, leva pro terapeuta, trata ele, a criança sai bem, mas quando chega no ambiente, é um ambiente doentio. A tua casa é um ambiente doentio. Com certeza. Então, às vezes, dá... porque assim, os pais não entendem que eles também precisam de ajuda, e querendo ou não, é uma questão cultural. Sim. Por quê? Porque na nossa época, infelizmente, graças a Deus agora está sendo mais falado sobre isso, nós não fomos ensinados a cuidar do nosso emocional. Nós fomos ensinados a reprimir as nossas emoções. Você estava com raiva, você não podia chorar, você tinha que se calar, né? Você tinha que apanhar e ficar calado. Engola o choro, o homem não chora. Geralmente o coitado dos homens era que sofriam mais, né? E aí você é ensinado a reprimir e você vai passando isso também, achando que é besteira. Quantos pais têm filhos que se automutilam, querendo ou não, tem tendência a suicídio e acha que é besteira, acha que é porque a criança é mimada. Mas eu dou tudo pra ela. O que é que ela quer mais? Por que ela tá assim? Isso é frescura, eu dou tudo. E não entende que, na verdade, por trás disso, ela tá apenas querendo atenção de afeto e carinho. E aí, como é que você lida com isso, doutor João? Diga aí. É uma coisa complicada. É complicada porque a gente tem que a gente pergunta muito essa questão familiar também ao paciente. Porque nessa hora também, eu sempre dou, manda ele vir também na consulta junto, vem. E às vezes é que falou, onde é que vem a origem desse problema? Né? Então a gente... vai lá na terapia, a Alice do lado, chega em casa, ele apanha. Então, né? Então tem muito esse quadro do conjunto familiar fazer parte do tratamento. É importante demais a participação da família ali para que realmente o paciente tenha uma evolução. Porque senão fica aquele ciclo vicioso. Exatamente. E o respeito, né?
Porque assim, se você não entende, se você nunca passou por uma depressão, se você nunca passou por uma ansiedade, se você nunca passou por um quadro, assim, eu lembro muito de Manhinha, Dedê. Sim. Contando aqui, eu sempre gosto de citar, a Manhinha teve depressão quando eu era adolescente. E a gente via ela isolada dentro do quarto e eu mesma achava que era frescura dela, Laís, eu não sei, eu nunca falei contigo sobre isso, mas assim, eu achava que era frescura, que aquilo era fingimento, que aquilo era besteira, que era fraqueza. E durante muito tempo eu critiquei, até o momento que eu tive um quadro, que eu precisei de ajuda para entender que isso não é frescura, que isso não era besteira. Então assim, se você tem alguém na tua casa que está passando por isso, ao invés de você criticar, respeite o que ela tá passando, porque realmente, por mais que você não esteja vendo o externo dela, tá tudo ok, mas o interno dela tem uma dor. Todo ser humano, ele tem uma dor, e a gente tem que respeitar essa dor que a gente não consegue ver, as dores invisíveis da mente, né? Isso atrapalha muito o tratamento. Eu chego no caso, os pacientes dizem, não, mas meu pai disse que eu não tenho nada. Ah, o pai do paciente disse que ele não tem nada. Ou então, meu marido disse que eu não tenho nada, que é frescura minha. Ou minha esposa fala que isso é frescura minha. Então isso atrapalha muito o paciente porque ele não quer buscar ajuda. Ele acha que é frescura, ele acha que realmente é errado, ele acha que tomar remédio é errado, porque o cara que não tem conhecimento, eu falo, rapaz, tô tomando remédio, esse remédio vai fazer mal pra você. Isso atrapalha tanto que o paciente vai e para de tomar aquele remédio. Principalmente aqui no Nordeste, né? Porque a gente né? tem uma cultura muito arredia. E é bem complicado, doutor, nesse sentido, porque... Cabra macho, né? É o que a gente estava discutindo também, a gente falando dessa questão do livre-arbítrio, que, na realidade, o livre-arbítrio ele só começa na partir do momento que você consegue compreender a sua realidade, entender sobre si. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É essência, gente. O segredo é autoconhecimento. Exatamente. E assim, considerações finais, eu gosto muito de dizer uma frase: todo excesso corresponde a uma falta, né? Sim. Se você bebe muito em excesso, beber não é o problema, né? O que é perigoso é quando é excesso. Então, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu gosto de falar muito isso, porque se você bebe em excesso, é fuga, você tá fugindo de algo. Se você tem uma tristeza em excesso, você tá fugindo de algo. Se você é uma pessoa totalmente irracional em excesso, também a escassez corresponde a uma falta. E eu pergunto, qual é a falta que está existindo dentro de você? Né? Para que você possa tratar o teu emocional, para que você possa, junto com a medicação, entender o que está acontecendo com você. A medicação é essencial para dar uma amenizada, para controlar aquilo que está em excesso na tua vida, né? Você chega com ansiedade e você precisa da medicação para controlar isso, para que você possa ter o autoconhecimento de entender o que estava acontecendo com você. Então, eu não sei qual é o teu excesso ou qual é a tua escassez, mas cuide disso, porque corresponde a uma falta e você precisa olhar para dentro de você, que é autoconhecimento. Essa é a minha pegada, né? Eu sou psicoterapeuta. Considerações finais, doutor João. Eu queria agradecer aqui de estar aqui com vocês aqui, muito bom. A gente está aqui adquirindo mais informações, disseminando, é muito bom a gente estar nesse bate-papo. Dizer que não tenha fé, né? Que busque a ajuda, por mais que seja criticado, que a gente tem que buscar ajuda, porque só a gente sabe o que está passando, o que está sofrendo. Então, muitas pessoas ali fora, que apontar o dedo é fácil, agora ajudar que é o difícil. Então, assim, busque ajuda, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, busque tratamento. A sua vida importa só a você, os outros não estão nem não. Então, ou você cuida dela, ou você vai sofrer as consequências. Queria agradecer pelo convite, Laís. Foi uma satisfação estar aqui conversando com o doutor. Foi um convite, não. Foi quase uma intimação. Você vai pro podcast. É meu irmão, ele tem que ir. Foi uma satisfação estar conversando aqui com o doutor João. Eu aprendi muito hoje aqui. Aprendi demais. E assim, o que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Procurem sempre um médico apropriado, psiquiatra, para estar trabalhando com isso. Mas o que a gente deixou claro aqui, tem que ter a ajuda dos profissionais, tem que ir para terapeuta. Se vocês tiverem alguma dúvida no que diz respeito ao tratamento, ao medicamento, o profissional do medicamento é o farmacêutico, então toda farmácia ela tem a presença do profissional farmacêutico, então não procure balconista, procure o farmacêutico, que é o profissional com curso superior.
Então, várias redes de farmácia grandes oferecem serviços clínicos, farmacêuticos, para você estar verificando, por exemplo, interação medicamentosa ou alguma outra informação mais específica sobre o medicamento, que muitas vezes o médico na consulta ele não consegue falar tudo, não é? Porque o foco dele é outro. Então, vocês podem procurar esse serviço que a gente está aqui também à disposição para a sociedade. Agradeço a todos vocês. E, gente, terminando mais um podcast Quebrando Correntes, e a gente quebrou a corrente dos tabus sobre medicação. Então, cuide do teu emocional, cuide da tua saúde mental, porque é essencial para a nossa vida. Não adianta nós termos tudo, a gente sempre fala sobre isso, né, doutor João? Termos coisas, mas não termos saúde mental. Saúde mental é essencial, então quebra esse tabu do preconceito que existe, para que a gente tá sempre trazendo informação aqui para você. Compartilha, comenta, coloca tuas dúvidas, porque eu, Dr. João e David, vamos estar aqui trazendo todas as suas dúvidas, respondendo a todos. Muito obrigada e até a próxima. Valeu.